por gentileza, no livro dos Salmos, e o nosso texto inicial, que vai ser o ponto de partida e vai dar o tom da nossa conversa, da nossa reflexão, é o Salmo 7. Eu quero ler dos versos 8 até o 13. O texto sagrado diz assim, Salmo 7, de 8 a 13. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vou fazer uma pausa e pedir para você repetir comigo. Diga comigo, Deus é justo juiz. Gente, quando vocês falam forte na primeira, eu não sei o que fazer, porque eu fico esperando para pedir e repetir a segunda vez. E vocês me surpreenderam hoje. Então, só para eu conseguir imaginar o que é que eu faço agora, vamos falar de novo. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Melhorou. Se continuar insistindo, vocês vão gritar. Ótimo. Isso é só para a gente fixar. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Antes de mais nada, eu quero tomar essa frase do verso 11 que nós repetimos, Deus é justo juiz, e quero destacar como tema da minha mensagem hoje, o justo juiz. E eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos que o salmista aqui aborda. No verso 8, ele diz que Deus julgará as nações, ou seja, ele é juiz de todos, não apenas de indivíduos, mas de toda a coletividade, não apenas a humanidade, mas também nações. Mas no verso 8, ele também faz a seguinte afirmação, julga-me, Senhor. Então aquele que é juiz de todos, também é o juiz de cada indivíduo isoladamente. No verso 9, ele diz que o Senhor sonda mentes e corações. Ou seja, não apenas ele é juiz em relação às nossas obras, mas inclusive sobre as nossas intenções, os nossos motivos. O verso 11 tem a afirmação principal que tomamos como título, chamando Deus de justo juiz. O verso 12 fala de uma verdade importante, que Deus não julga antes de oferecer oportunidade de arrependimento. O verso 12 diz, se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. E a espada aqui é figura de juízo. Mas antes de exercer juízo, ele sempre oferece misericórdia e um chamado ao arrependimento. Mas dos versos 14 a 16, a Bíblia nos mostra parte da natureza desse julgamento. Como veremos, existe juízo imediato, mas existe juízo futuro. Quando falamos do futuro, outra conversa. Quando falamos do imediato, esses versos 14 a 16 mostram que os injustos, os ímpios, colherão aquilo que plantam. Então ele usa várias expressões. Diz que o ímpio está com dores de iniquidade. Ou seja, o que ele está sofrendo é resultado do seu pecado. Ele diz, concebe a maldade, dá luz à mentira. Abre e aprofunda a cova, mas cai no mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a sua cabeça. Em outras palavras, parte de como o justo juiz age, retribuindo as pessoas agora, diz respeito a uma lei, um princípio imutável que ele estabeleceu, que nós chamamos da lei da semeadura e ceifa. Mas, condensando todas essas declarações, e para não tratá-las uma a uma, para que a coisa não fique não apenas longa demais na nossa abordagem, mas que a gente consiga ter a capacidade de resumir, eu queria simplificar o que nós vamos abordar em 3 tópicos. O primeiro é te mostrar que é parte da doutrina bíblica, a visão de que Deus é juiz. A Bíblia apresenta Deus como juiz. Não apenas um adjetivo, mas evidentemente esse rótulo bíblico fala de uma ação divina. Ou seja, há uma ênfase em quem Deus é e naquilo que Deus faz. Em segundo e terceiro lugar, nós vamos pegar os desdobramentos do Deus que é juiz.
O primeiro deles, nós temos 2 desdobramentos. O primeiro deles será o nosso segundo tópico. Deus nos fará justiça. Em momentos onde injustiçados clamamos a Ele, e Ele vai nos socorrer, Ele vai nos defender. Mas, em terceiro e último lugar, o segundo aspecto. O mesmo Deus que nos faz justiça, também nos julgará. Porque não tem como Ele apenas ser o juiz que me defende da injustiça de alguém, mas que não defende o outro da injustiça que eu lhe faço. E nós precisamos dessa visão. Todo esse volume de informação, e acredito, nós vamos resumir muito, não está na Bíblia, né, sem propósito. A Escritura mesmo nos apresenta esse entendimento. Tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E depois de construir a visão de que Deus é juiz, de que Ele nos faz justiça e nos julga, a gente tenta concluir aqui com aquilo que de prático, né, podemos tirar e extrair em relação à nossa caminhada em Deus do dia a dia. Então, eu quero começar pelos textos, e eu quero muito mais ler do que apenas explicar, porque os textos falam por si mesmos, né? E ainda que não seja exaustivo, não use todos os textos, eu quero que você perceba que a Bíblia fala mais do assunto do que às vezes a gente percebe. Eu quero começar dos textos que enfatizam Deus como juiz. Vou começar de uma oração feita por Abraão, onde ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra antes da destruição, questionando a Deus: se houver tanto justo, o Senhor vai destruir a cidade com justo? Eu disse não. E ele vai mudando a quantidade. Mas num determinado momento, Gênesis 18, 25, Abraão diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? O questionamento de Abraão diante do Senhor: será que o juiz de toda a terra? É assim que Deus é chamado por Abraão, e a Escritura faz questão de nos revelar isso, né? Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Salmo 75, 7. Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro exalta. Como falamos, tem juízo imediato, tem juízo futuro. No que diz respeito ao agora, muitas vezes são retribuições circunstanciais. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 5. O apóstolo, falando acerca dos ímpios, diz: terão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. De novo a ideia de julgar vivos e mortos, né? A ênfase bíblica é que mesmo quem morreu, né, não deixou de existir. Então, quando Jesus vai defender a ideia, o conceito de ressurreição, em vez de fim de existência, ele diz que quando Deus se revela, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, para Deus, mesmo os que já passaram dessa vida, seguem vivos. Então, o rótulo, Deus vai julgar vivos e mortos, está dizendo gente que ainda está aqui, gente que já foi, porque tem juízo que é agora, e tem juízo que se manifestará depois. Hebreus capítulo 12, verso 23. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Essa ênfase, né, também aparece muito. Deus vai julgar a todos, não há exceção. Tiago capítulo 4, verso 12, né? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós temos muita ênfase, não apenas no caráter de Deus, que é justo, mas de um Deus que, além de justo, aplica a justiça. Então, quando a Bíblia fala dele como juiz, não é apenas ele sendo justo, mas é ele fazendo justiça. Agora, algo que normalmente a gente não presta atenção, eu em toda a minha caminhada cristã de décadas, não vi muita gente falar sobre isso, é que a Bíblia também apresenta Jesus como juiz, né? E isso é importante ser destacado, principalmente numa época onde as pessoas estão tentando sugerir uma pregação de uma graça distorcida, né? Onde Deus era severo, impaciente no Antigo Testamento, mas que ele se converteu, e depois que Jesus veio revelar a graça, agora ele é bonzinho, não julga mais ninguém. Quando a Bíblia apresenta Cristo, que é a expressão, a revelação da graça, vem no tempo específico como juiz, não dá para negar que a graça não anula o juízo divino. Em Atos no capítulo 10, verso 42, o apóstolo Pedro, pregando na casa de Cornélio, afirmou acerca de Cristo: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele quem? O Jesus que nos mandou pregar. Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. De novo a ideia, juiz de vivos e de mortos. Atos 17, 31. O apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo de seus dias. Detalhe, tanto a pregação de Pedro está sendo dirigida a não crentes, como agora a de Paulo.
Essas verdades sobre Deus como juiz, juízo futuro, já era anunciado quando o evangelho era pregado. Hoje em dia a gente não ouve isso, nem quando o evangelho nos é exposto e nem depois da gente abraçar a fé. Mas Atos 17:31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ênfase está em Jesus. O próprio Cristo declarou, João capítulo 5, versos 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Em Romanos, no capítulo 2, verso 16, Paulo falando sobre o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, não que o evangelho fosse dele, ele diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgue os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Interessante ele dizer que Deus não vai julgar só obras, não só intenções, mas ele diz, os segredos das pessoas serão julgadas, ou seja, nada que é segredo será segredo permanentemente. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Mais adiante Paulo vai dizer ao seu discípulo, pregue a tempo e fora de tempo. Por que tem que pregar a tempo e fora de tempo? Por que tem que instar, exortar, corrigir, né? Exortar as pessoas com paciência? Porque elas precisam saber que haverá um juízo, né? E ele está dizendo, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pregue a palavra, proclame essa verdade. Então, nós precisamos reconhecer esse elemento ligado não apenas ao atributo de Deus, de um ser justo, né? Mas de como ele vai aplicar a sua justiça. Ele julgará cada ser humano. Dito isso, nós precisamos distinguir que dentro de Deus exercendo o seu juízo, aplicando a sua justiça, há dois aspectos distintos e esses serão os meus dois próximos tópicos. Em primeiro lugar, ele vai julgar quem nos faz mal, ou seja, Deus nos fará justiça. Mas, em segundo lugar, o segundo aspecto, serão o segundo e o terceiro tópico, ele também nos julgará por aquilo que fazemos. Então, eu quero começar falando a respeito de Deus que nos fará justiça. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta a partir do verso 1, o que nós passamos a denominar de a parábola, né, ou alegoria do juiz iníquo. Depois de falar de um juiz que acaba atendendo uma mulher pela sua insistência, mas não porque ele tivesse nenhum padrão de justiça, ele é chamado de iníquo, mas só para se livrar do incômodo, né? Jesus que está fazendo não uma comparação, mas um contraste com Deus que é justo, diferente do juiz que é ímpio. Ele diz assim, Lucas 18, verso 7, o início do 8. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então aqui Jesus está falando de Deus fazer justiça aos escolhidos que clamam a Ele noite e dia. Clamam pelo quê? Não está falando que fazem orações aleatórias e Deus faz justiça. Está falando de gente que clama por justiça. Esse é o paralelo da parábola, né? A viúva vai apresentar sua causa e diz, olha, preciso de alguém que me defenda de uma injustiça que está sendo feita. E a Bíblia está dizendo que Deus fará justiça. Às vezes pode parecer para o meu e o seu timing, para a nossa ansiedade, que ele está parecendo demorado. Mas Jesus diz, pode parecer demorado, mas na perspectiva de Deus, ele faz justiça depressa. Às vezes eu e você nem estamos percebendo o que Deus está fazendo ou construindo, mas ele está sempre agindo. E o próprio Jesus nos apresenta esse conceito, né, de que temos um Deus que nos faz justiça. Quando você olha para a história de Davi, evidente que Deus havia rejeitado Saul, a quem ele estabeleceu como rei sobre Israel, por conta do pecado, da rebeldia, da desobediência de Saul. Deus anuncia que iria substituí-lo, e Saul começa a se encher de ciúmes em relação ao escolhido de Deus que tomaria o seu lugar, que era Davi. Ele começa a perseguir Davi, tentando matá-lo. Davi nunca fez nada, nenhum tipo de mal a Saul, não fez nada para merecer aquilo, mas por conta do ciúme, da inveja de Saul. Agora a vida dele está em risco, ele está fugindo. Ao momento que os dois se encontram, haviam
tentado convencer Davi de matar Saul, e diz: de modo nenhum eu vou tocar no ungido do Senhor, isso é problema de Deus, quem resolve isso é Deus. E olha o que ele fala para o próprio Saul, 1 Samuel 24:15, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Davi aqui está expressando a fé no entendimento de quem Deus é. Ele me fará justiça, ele será juiz entre eu e você, ele vai me livrar das suas mãos. Eu não preciso me defender, eu sequer preciso lhe atacar, eu sei quem é o justo juiz. E várias vezes nós temos esse tipo de relato incluído na escritura, não de forma aleatória, mas intencional, para que a gente tenha um entendimento, né? Entendimento de quem Deus é e que aquilo que ele faz é uma extensão daquilo que ele é. O profeta Jeremias, que para anunciar, né, e condenar o pecado do povo, para proclamar as consequências que viriam, agora está sendo ameaçado de morte pelos líderes, pelos governantes, pelos religiosos dos seus dias. No livro de Jeremias, em Jeremias capítulo 11, verso 20, ele diz assim: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Né? Basicamente ele está dizendo: eu espero que o Senhor expresse aquilo que o Senhor é e sabe fazer bem, né? Que o Senhor vá para cima deles e defenda a minha causa, né? Isso não significa que a gente vai carregar nenhum espírito vingativo, daqui a pouco vou falar um pouco, né, mais sobre isso, mas fala de uma atitude de confiar num Deus que é justo a ponto de defender a nossa causa quando nós estamos sendo injustiçados. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a orientação bíblica é clara. Esse Deus que é o justo juiz, que quer aplicar a sua justiça divina, ele também nos orienta a não atrapalhá-lo no processo. Pastor, como assim não atrapalhá-lo? Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Normalmente é o contrário, né? A gente é pronto para falar, a gente é pronto para irar, mas tardio para ouvir. Ele está dizendo: pega leve, ouça, processe, segura o que você quer falar, o seu sentimento. Mas depois de dizer isso, ele entra com uma explicação. Nós temos aqui no verso seguinte, o 20, ele começa com a palavra porquê, uma conjunção explicativa. É o elo de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a explicação que vem depois. Verso 20, né, de Tiago 1, ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Basicamente ele está dizendo: se você se irar e quiser resolver as coisas, você está excluindo o justo juiz do processo. Concordam com isso as palavras de Paulo, que escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 12, no verso 11: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tem muito crente, eu falo isso depois de pelo menos 31 anos de pastorado, que eles têm uma dificuldade enorme com o perdão por causa do seu senso de justiça. Eu vejo muita gente reclamando, protestando: a pessoa fez o que quis e agora fica por isso mesmo. Eu falei: não, a Bíblia não está dizendo que fica por isso mesmo. A Bíblia está dizendo que você se ira se você tenta fazer justiça. A justiça de Deus não vai ser operada. Aí você está por conta num padrão limitado de justiça. Mas quando você prefere entregar ao justo juiz e não se mete, não atrapalha, ele é que vai agir. O fato de que você perdoa alguém e não deixa que o que a pessoa fez destrua essas emoções, não significa que Deus não vai tratar as coisas com justiça. Quem está entendendo? E nós precisamos saber sair de cena e dizer: Deus é contigo, né? Nós precisamos aprender a importância de crer e nos entregar ao justo juiz, aquele que julga retamente. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. Para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então nós sabemos que Cristo é o nosso referencial, o nosso modelo, é o padrão de caráter e de comportamento. O cerne do Evangelho nos
remete exatamente a isso. 1 de João, né, capítulo 2, verso 6, quem diz estar nele deve andar como ele andou. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Cristo é o padrão, é o modelo. E aqui o apóstolo Pedro está nos orientando, né, e dizendo que ele deixou exemplo para a gente seguir os seus passos. Que exemplo ele está falando aqui? E diz, vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu. Ele está falando de exemplo de sofrimento. Agora, que sofrimento? Ele está falando do sofrimento da cruz para a redenção dos pecados dos outros? Não, isso eu e você não podemos fazer. Não tem chance da gente para uma cruz como ele foi para querer espiar os outros. Então, que sofrimento é esse? Os versos seguintes explicam. Vamos lá, 22. Ele não cometeu pecado. Nós sabemos que em momento nenhum Cristo pecou. Mas do que ele vai falar agora? Diz assim, nem foi encontrado engano em sua boca. Outra versão diz dolo. Como assim pecado na boca? Verso 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. É nisso que Cristo está sendo apresentado como modelo. Quando difamado, não retribuía com difamação. Quando maltratado, não retribuía maltratando. Significa por isso, que fica por isso mesmo? Não. Significa que ele dizia, eu não preciso exercer justiça, eu me entrego ao que julga retamente. São verdades que nós precisamos entender, confiar e aprender a viver. Há um tempo atrás, eu estava reunido com um grupo de pastores, amigos próximos, e por conta de uma série de informações, um olha para mim e diz, não vai falar nada? Eu falei, não. Ele olhou para mim e falou, quem cala consente. Eu falei, você vai fazer de um ditado popular algo absoluto que rege sua vida espiritual? Eu falei, eu prefiro ficar com a Escritura. A Bíblia diz que Cristo é o meu modelo, que ele, quando difamado, não retribuía com difamação, que ele não fazia ameaça a ninguém, se entregava ao que julga retamente. Agora eu sou errado por obedecer Jesus, não me defender? De alguma forma nós estamos abraçando padrões que não fazem o menor sentido para quem é regido por esse código de conduta. Daqui a pouco nós também vamos falar do inverso, de que Deus vai nos julgar. Então assim, nós vamos cometer a insanidade de achar que qualquer má intenção, qualquer coisa, qualquer mentira, qualquer prática pode ficar escondida, escapar dos olhos do justo juiz, sem chance. Agora, eu e você somos chamados a entender que nós precisamos dar espaço para ele. E para dar espaço para ele, nós não podemos interferir ou atrapalhar. Quem está entendendo? Isso não significa que nunca, ninguém, jamais possa ter qualquer tipo de defesa. Eu lembro de uma ocasião em que alguém falou, mas o senhor já viu Paulo falando, ele mesmo usando essas palavras, a minha defesa diante das pessoas? Aí eu falei, não só ouvi-lhe isso, eu te digo onde dá. 1 Coríntios, capítulo 9, de 3 a 5, ele diz assim, a minha defesa diante dos que me questionam é essa. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, é o termo aramaico para Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de... Perdão, ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Agora, Paulo está dizendo, minha defesa para com os que me questionam. Gente que chega perto e pede explicação, ele diz, eu posso me explicar. Agora, não preciso ficar retribuindo difamação pública, né? E muito menos acreditar, gente, em tempos modernos. Nós precisamos parar de acreditar que o fórum de discussão das coisas seja internet para tudo que se faz. Nós temos um justo juiz. Se necessário, existem parâmetros de um tribunal humano. E a gente não precisa tornar tudo quanto é causa pública. Eu fico aborrecido de ver o quanto o crente quer ficar discutindo as coisas na internet, de tudo que acontece. E achando que quem não faz é porque está devendo ou escondendo alguma coisa. Os parâmetros bíblicos são outros. E nós precisamos ser regidos por aquilo que a palavra de Deus diz e ensina. Quem está entendendo? Agora, nós temos um momento onde Paulo vai bater o pé em relação a dizer, me tratem com os meus direitos de cidadão romano e não passem por cima disso. Isso também não está na Bíblia à toa. Quando foi que isso aconteceu? Em Atos 16, Paulo está pregando na cidade de Filipos. Ele expulsa um espírito de adivinhação de uma certa mulher, que a Bíblia diz que enquanto debaixo da influência daquele espírito adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Os caras ficam doidos, movimentam os magistrados da cidade, que fazem um julgamento sumário, né? Não apenas vão açoitar Paulo e Silas, mas os prendem sem nenhum tipo de julgamento. Depois chega a notícia para Paulo. Atos 16, vou ler de 36 a 39, diz assim, então o carcereiro comunicou isso a Paulo dizendo,
Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora, sem maior alarde, tipo na surdina, sem retratação. Nada disso. Eu lembro que eu li essas coisas e dizia, tá maluco, Paulo? Vaza, some da prisão, engole seu orgulho, vai embora. A questão não é orgulho. Paulo está mexendo em questões de justiça. A Bíblia diz, nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos põem em liberdade, tipo, vão se retratar. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Porque a hora que pensaram, deu ruim, e o que nós fizemos será exposto. O texto diz, então foram até eles e pediram desculpas, né? Há momentos e situações onde você vai ver o apóstolo Paulo batendo o pé e dizer, me trate nos padrões da lei. Por quê? Não diz respeito somente a eu e você. Certos comportamentos eles vão gerando jurisprudência na sociedade. Então, sem ter esse absolutismo de que nunca ninguém jamais possa se defender, né? Ou seja, para uma pessoa que pede explicação, ou mesmo ir para o fórum certo, em vez de ficar difamando alguém publicamente e defender os seus direitos, mas sem excluir essa possibilidade, para não tentar exagerar de um lado, nós precisamos entender que o coração do cristão precisa ser de alguém que se entrega a Deus. Porque na hora que o crente lê lá, se alguém te bater na face, dá outra. Se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Se quiser tomar a capa, entrega também a túnica. E alguns acreditam que isso é viver só de forma passiva. Tipo, a gente não reage, a gente não se defende de forma alguma. Não é basicamente isso que a Bíblia está dizendo. Eu e você precisamos olhar sempre o todo, né? Mas embora o cristão não foi chamado para esse lugar de passividade, de inércia, nós temos no coração a convicção que os outros não têm. Há um justo juiz, ele nos defende e ele vai fazer justiça, amém? Então isso precisa nortear o meu e o seu coração. Então quando somos injustiçados, nós precisamos lembrar, há um justo juiz. Mas na hora de tratar os outros, para que a gente também não cometa injustiça, o mesmo Deus quer que eu e você nos lembramos, ele também vai nos julgar. Eu e você também seremos julgados de qualquer injustiça que façamos aos outros, assim como alguém que nos faz injustiça será julgado. E a ênfase bíblica também é clara sobre isso. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes é aquele tipo, né, de material, a autoria atribuída a Salomão, um homem que viveu tudo intensamente e que no final faz um balanço de como muitas coisas que corremos atrás são vaidade, acabamos perdendo a essência. Ele termina, são as últimas palavras, os 2 últimos versículos do livro. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Ele termina dizendo, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Basicamente ele diz, no frigir dos ovos, avaliando a vida toda, no final das contas só tem uma coisa que importa. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de cada pessoa. Verso seguinte, por quê? Aí nós temos uma palavra de ligação. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não algumas, não a maioria, todas. Até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. E nós precisamos entender que isso é fundamento bíblico, doutrinário, né? Aliás, quando a gente lê Hebreus capítulo 6, que fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, nós temos lá juízo eterno. Haverá juízo com repercussões por toda a eternidade. Isso é parte dos fundamentos, do rudimento da doutrina de Cristo. E não é só o Antigo Testamento que fala isso. Essa revelação que eles tinham de um Deus justo, que vai julgar todas as coisas, até as que estão escondidas. Ou seja, pode se esconder dos homens, mas ninguém esconde nada de Deus. A Bíblia diz que Moisés, antes de matar aquele egípcio que estava maltratando um hebreu, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado. Por que você acha que ele fez isso? Que se tivesse testemunha, você acha que ele teria matado? E muitas vezes a forma como eu e você decidimos agir e viver, será que estão vendo? Será que vão saber? Quando eu era garoto e meu pai contava as histórias bíblicas, pouquinho depois o cadáver do egípcio que ele matou e enterrou veio à tona, a situação foi exposta. Meu pai dizia pra gente, quando a gente era criança, que o Moisés cresceu o dedão de um dos pés do egípcio que enterrou para fora da areia e alguém descobriu. Gente, eu acreditava tanto nisso, que quando eu comecei a ler, fui ler na Bíblia e não achava isso, perguntei para meu pai, mas onde está?
né? Meu pai dizia, isso era uma brincadeira. Eu disse, o senhor falou tanto que eu acreditava nisso como fosse parte da escritura. Foi frustrante descobrir que não tinha um dedão para fora. Agora, nós não sabemos como o fato foi descoberto. Mas no livro de Números, Moisés, o mesmo Moisés diz, não sabeis que o vosso pecado é de vos achar. Lá na frente, na nova aliança, nós encontraremos Jesus dizendo, não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Não há segredo, não há nada que vai permanecer escondido. Um dia haverá prestação de contas, né? E Paulo em Colossenses, no capítulo 3, de 23 a 25, ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Você olhar os versículos anteriores, Paulo está falando da maneira como os servos deveriam servir os seus senhores. Hoje a gente contextualiza e aplica assim, como, né, o empregado deve tratar o patrão ou o chefe. Mas ali, gente, nós estamos falando de pessoas que estavam numa posição sem nenhum direito. Mas Paulo diz nos versículos anteriores, não sirva somente quando você está debaixo de vigilância à vista. Quando ninguém está vendo, existe um Deus que está vendo. E nós fazemos tudo o que fazemos com a maior dedicação e empenho, porque tudo que nós fazemos deve ser feito para o Senhor. Deve ser feito para Cristo. E ele também declara, né? É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Portanto, vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. Deus vai retribuir todas as coisas que fazemos, boas e más. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo. Nós mencionamos antes Jesus como juiz. Isso é uma ênfase, né, enorme do Novo Testamento. Para cada um receba tudo aquilo que fez por meio do corpo. Deus vai julgar boas obras, Deus vai julgar as más obras, né? E o texto diz, ninguém será tratado com parcialidade. Assim como na hora de nos fazer justiça para alguém que foi injusto conosco, Deus é imparcial. Na hora de nos julgar, Ele também será igualmente imparcial. Em Romanos, no capítulo 14, de 10 a 12, nós lemos assim, você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Essa palavra traduzida todos, um dos seus significados é todos, mas ela também significa cada um individualmente. Ou seja, o todos aqui é a soma de cada indivíduo. Mas uma tradução ainda mais acurada seria cada um. Porque cada um de nós será, no final todos serão. Mas não é prestação de contas genérica, coletiva, é individual. O texto diz, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Deus tem um tribunal, porque Ele é o justo juiz. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Verso 12 de Romanos 14. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não só a Bíblia está enfatizando, haverá prestação de contas, né? Mas a Bíblia diz, não tem uma criatura que não seja manifesta, revelada na presença dele. O texto insiste e diz todas as coisas. Uma tradução mais antiga diz nuas e patentes. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Quando Moisés olhou de um e de outro lado, ele estava pensando, ninguém está vendo. Se ninguém está vendo logo, como preguei no final do ano passado, dá nada não. Agora, se eu e você acordássemos a cada santo dia, pensando, tudo que eu faço está sendo vigiado e filmado, você acha que mudaria a sua maneira de se comportar? Pois eu quero te dizer que a cada dia você está sob vigilância. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Não há absolutamente nada que eu e você façamos que fuja ao olhar e aos registros divinos. Eu lembro quando ainda adolescente, eu fui muito impactado por uma história de um certo ministro que havia tropeçado, cometido um certo pecado. Ele foi chamado pela liderança dele para um momento de conversa. Eles disseram, olha, nós sabemos que você está envolvido nesse tipo de prática. Nós sabemos que não é uma única vez e nós queremos restaurá-lo, nós queremos recuperá-lo.
Mas não existe a menor chance de você ser restaurado espiritualmente sem admitir o que fez. E nós estamos te chamando para dar oportunidade. Ele dizer, não fiz nada. Ele dizer, nós sabemos que fez. Ele ainda cinicamente disse, se por acaso eu realmente tivesse feito, ainda negando, vocês não teriam a menor condição de provar. E quando ele disse isso, um dos líderes presidia a reunião e falou, é aí que você se engana. E eu imagino a cena dramática que foi aquilo. Alguém entra na sala de reunião com um rackzinho desses com roda móvel, que tinha uma televisão, na época a televisão era grande e pesada de tubo. Tinha uma televisão, um aparelho, né, de videocassete. E alguém colocou uma fita de uma gravação que ele não sabia que existia, expondo tudo o que ele tinha feito, né? Eu imagino o choque. E nem tinha muita audiência, era uma equipe pequena e reduzida. Mas eu lembro que depois dessa história eu ficava pensando no tribunal de Deus, quando um dia todos vamos estar lá. E de alguma forma a Bíblia não fala isso, mas eu passei a acreditar que ia ter um telão. Meus filhos um dia disseram, pai, você fez a gente acreditar que ia ter telão. Eu falei, eu nunca disse que ia ter telão. Quando a Bíblia fala dos registros, fala, abriram-se os livros. Era a linguagem deles. Na época era tudo registrado à mão. Falei, imaginei o registro da nossa época em vídeo. Pode ser que quando nós chegar lá, a tecnologia vai ser surpreendente. Vai ser um holograma em 3D completo, né? Você virando a tela, enxergando de todos os ângulos. Mas haverá prestação de contas. Nada ficará oculto. E aí precisamos ser norteados por esse tipo de entendimento. Ou seja, não é apenas tratar bem alguém, preocupado com o que as pessoas estão vendo ou pensando. É aí você a cada dia lembrando, há um Deus que está vendo todas as coisas. E o nosso maior desejo deveria ser de agradá-lo. Mas além do desejo de agradá-lo, como eu preguei no final do ano passado, quando falei aqui do danada não, nós precisamos do temor de Deus. É por isso que o livro de Eclesiastes diz, né, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa, tema a Deus. Por que ao longo das escrituras ele está revelando que vai nos julgar? Porque ele quer que a gente ande com essa consciência. Então alguém pode achar que cobriu os seus rastros, alguém pode negar, né, não aconteceu isso. O apóstolo Pedro confronta Ananias, diz, me diga, você e sua mulher venderam o campo por esse preço? Diz sim. Ele está dando a chance e a oportunidade do cara admitir. Mas de alguma forma está acreditando, ninguém vai saber. E Pedro diz, por que você resolveu mentir ao Espírito Santo? Eu já tinha descoberto toda a situação. E você tem um Ananias sendo julgado. Olhando para as escrituras, eu percebo que essa consciência, ela começa a definir a minha e a sua forma de andar. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 9, a Bíblia diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Que juiz é esse que ele está falando? Nós lemos Tiago 5:9. Você lê os versículos 7 e 8, ele está falando da vinda de Jesus. De novo ele está apresentando Cristo como juiz, dizendo o juiz está às portas vindo julgar tudo. Não se queixem uns dos outros. Ele não está nem entrando no mérito de você tem razão do que está queixando ou não. Normalmente quem se queixa acha que tem razão. Ele pode ter distorcido a história, ele pode ter uma perspectiva incompleta, ele pode ter se convencido de algo, mas todo mundo está queixando, acha que tem razão. Agora, por que ele está dizendo não se queixem uns aos outros? Porque nossa queixa não tem que ser levada para os outros. Há um justo juiz a quem você podemos clamar noite e dia. E muitas vezes nós simplesmente usamos o direito de sermos defendidos por um Deus que é justo para quebrar outros princípios dele, praticando a difamação. Outro dia uma pessoa falou para mim, eu não te entendo. Fulano vive falando mal de você e eu sempre vejo você falando bem dele. Falei, o que fulano faz revela o que ele é. O que eu faço precisa revelar quem eu sou. E nós precisamos ter algo que seja claro diante de Deus. Não dá para brincar com ele. Nem em relação a se queixar se eu acho que preciso de defesa. Então ele está dizendo, não se queixe. Algo que mexeu muito forte comigo anos atrás. O Espírito Santo um dia me fez pensar as coisas no ângulo que eu não tinha olhado. Ele me fez parar para pensar e trocar de lugar. Se eu tivesse no lugar de Deus, tivesse que enviar meu filho Jesus à terra, chegaria como um garoto que precisaria de um pai adotivo que o orientasse, que o educasse, que fosse modelo e padrão. Quais seriam as virtudes que eu esperaria nesse pai? Quando pensei nisso, eu peguei uma folha de papel, fui fazendo colunas. Gente, eu enchi a folha toda, todas as colunas, com adjetivos, com boas qualificações do que eu procuraria, né, encontrar naquela pessoa que seria o meu representante, que seria o pai
do meu filho na terra se eu tivesse olhando para a importância do plano de redenção e pensando nisso. Depois de eu ter feito toda essa avaliação e essa análise, o Espírito Santo falou comigo: agora vá conferir o que a Escritura diz a respeito da pessoa que eu escolhi, né? Mateus capítulo 1, verso 19 diz assim: José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O cara está noivo, mas descobre que a mulher está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele? Obra do Espírito Santo. Isso nunca aconteceu nem antes nem depois. O cara vai supor isso. Primeira coisa que ele pensa: me trollaram, me passaram a perna, bola nas costas, chame como quiser. Agora, pela lei de Moisés, se ele expõe, diz: a mulher está grávida, e eu não sou o pai, porque nem poderia ser pai, nós nem casamos, Maria poderia ser executada, apedrejada em público. A Bíblia diz que ele resolve deixá-la secretamente. Não vou expor a maldade que eu acho que ela fez. Por que ele agiu assim? A Bíblia diz: porque era um homem justo. Deus me disse: essa é a minha lista para o homem que eu escolhi. Uma das coisas que Deus mais valorizou, talvez esteja entre as que nós menos valorizamos, porque a gente gosta de ter a linguinha bifurcada, de destilar o veneno no canto da boca e fritar todo mundo, principalmente se a gente achar que foi injustiçado. Esse homem, mesmo sentindo assim, diz: alguém que julga retamente. Eu preciso manter um coração alinhado com o justo juiz. Quem está entendendo? Isso é evangelho, gente. E nós precisamos entender e praticar esse tipo de coisa. E à medida que a gente vai compreendendo essa visão de Deus como justo juiz, né, nós precisamos só, quero falar uma última coisa aqui, entender o que falei várias vezes desde o início. Tem juízo imediato e tem juízo futuro. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 24 e 25, o apóstolo diz assim: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo. Está falando de um juízo final. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também as boas obras se evidenciam. E aquelas que ainda não são evidentes, ainda não são manifestas, não poderão ficar escondidas. Então não é só coisa ruim que não vai ficar escondida. Toda boa obra que foi feita em segredo, onde as pessoas agiram de maneira que uma mão não saiba o que a outra está fazendo e não fizeram publicidade, também não vai ficar em segredo, porque Deus vai julgar todas as coisas. Só que a Bíblia diz: os pecados de alguns, né, e isso é claro, de alguns, não de todos, são notórios mesmo antes do juízo. De alguma forma, Deus tem motivos, e honestamente eu não sei quais são os seus critérios, para expor algumas situações antes. E Deus tem motivos, eu não sei quais são os seus critérios, mas seu caráter justo é inquestionável para tratar algumas coisas depois. Então, quer seja agora, quer depois, Ele fará justiça, e isso basta. Mas eu também preciso lembrar que isso não inclui apenas quem resolve fazer algo contra mim. Isso inclui a mim, inclui cada um de nós. Então, como deveria ser a minha e a sua forma de viver? Por que nós precisamos entender Deus como justo juiz? Antes de Eclesiastes apresentar que Deus vai julgar todas as coisas, não vai ficar nada escondido, ele diz: tema a Deus. Entender Deus como justo juiz deveria produzir no meu e no seu coração temor. Falamos recentemente isso aqui, que o temor do Senhor, né, nos guarda de pecar e de praticar o mal. Curioso é que você vai observando ao longo dos textos bíblicos que essa mentalidade se traduz nesse comportamento prático. Gênesis 39:9, quando a mulher de Potifar, já dei esse exemplo aqui antes, está assediando José. O posicionamento de José para rejeitar a mulher não é: dona, me desculpe, só não faz meu tipo. Qual foi a resposta dele? Como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele está dizendo: a aventura que a senhora está propondo não justifica cuspir na cara de Deus. Eu temo a Deus. A injustiça não é só contra o seu marido que a senhora está querendo passar a perna. Isso seria uma injustiça contra Deus, contra os padrões de Deus. O Deus que me abençoou, que me chamou, que me escolheu, que tem me guardado. Por que eu faria isso contra Ele? Agora, a consciência de só está garantindo que nós dois vamos aprontar algo aqui e ninguém está sabendo, está esquecendo de algo. Existem os olhos de alguém. Eu não temo apenas pela vigilância fazer algo errado. Eu quero agradá-lo, eu quero honrá-lo, mas eu também não sou louco de brincar com ele. Porque Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8, como a gente apontou na mensagem anterior aqui, diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Então assim, quando nós somos regidos por esse tipo de entendimento, a gente vai ser louco de brincar com Deus? A gente vai ser louco de achar, né, que podemos encobrir pecado, más intenções e que no final está tudo bem? Não tem jeito de terminar bem. A única forma de diminuir essas consequências é quando existe arrependimento, conserto, porque Deus sempre começa primeiro oferecendo arrependimento. Lembra quando nós lemos o texto inicial, e aqui eu encerro, no verso 12 a Bíblia diz: se alguém não se converter, que primeiro Deus vai dar a chance de mudar o rumo. A ideia de conversão, né, fala de fazer uma meia volta, uma reviravolta. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, 6 as setas inflamadas. Deus está dizendo: eu estou pronto, ainda estou te dando chance para se converter. Isso vale para o crente e vale para o não crente. Vamos começar pelo não crente. Aqueles que talvez possam estar no auditório ou nos assistindo e ainda não entregaram sua vida a Jesus. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de aplicar juízo, o justo juiz sempre oferece misericórdia primeiro. Sempre a oportunidade para arrependimento e restauração. Sempre. Ou que o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, eu sempre faço questão de destacar isso, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Gente que pensava. Ele diz, Atos 17, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Antes de apresentar Jesus como juiz, Ele diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você estava nas trevas, estava sem revelação. Isso não significa que o pecado cometido na ignorância não foi pecado. Ele diz: mas manda que agora todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Tem que se arrepender porque foi pecado. Mas eu não levo em conta, Deus está dizendo: eu não estou deixando de considerar que você pecou. Eu só estou oferecendo misericórdia porque você fez isso na ignorância. E eu estou te dando a oportunidade agora de ter luz para que você se arrependa e se conserte. Isso Deus aplica para o não crente e Ele aplica para o crente. Outro texto que eu apresentei aqui, vou repetir intencionalmente, né? Tem coisas que a gente faz aqui intencionalmente, ficar batendo na mesma tecla para ajudar no processo didático de aprendizado. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, diz: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. O livro de Hebreus diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Como qualquer pai e mãe sabe que educar filho, você não adianta apenas falar uma vez, porque o que ele precisa não é de informação, ele precisa de ênfase até que ele abrace aquilo, incorpore aquele princípio e aquele valor na conduta dele. No reino de Deus não é diferente. Então me permita intencionalmente ser repetitivo. Carta ao anjo da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2. O Senhor, se dirigindo à mulher a que ele denomina, chama ela como Jezabel: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. E a gente tem falado que isso é longanimidade, paciência. O problema é que alguns confundem longanimidade com impunidade. Dá nada não. Não tem jeito do justo juiz deixar barato. Ele normalmente oferece oportunidade de conserto. Mas se a misericórdia não for abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. E Deus disse: se eu não conseguir recuperar o meu temor no seu coração para salvar você, eu te uso de exemplo para salvar os outros, mas eu vou para cima de tu. E quando a gente entende essas coisas, eu vou repetir, não tem como eu e você não repensarmos a forma de viver. Não há a menor chance. A pessoa pode adotar um estilo de vida de fachada, um discurso, pode negar um monte de coisa. E daí? E quando estiver diante de Deus? O que vai adiantar esse discurso depois? Então entender Deus como justo juiz pode afetar de forma significativa a maneira como eu e você caminhamos. Mas também quando, não só isso vai nos impedir de fazer injustiça contra Deus e os outros, mas também quando somos injustiçados, a gente lembra, Ele é justo juiz para uma coisa e para outra. E nós podemos confiar nele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.
Meu Deus, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram nesse local de culto, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, ou mesmo por meio de uma gravação posterior. Eu oro que o teu Espírito traga aplicação personalizada da tua palavra ao coração de cada um. Sabemos que o propósito da instrução da tua palavra não é trazer condenação, ainda que às vezes precisamos de correção. Sabemos que o Senhor, mesmo por meio dessa orientação, está nos oferecendo misericórdia, não só um chamado a arrependimento em áreas onde tropeçamos, mas prevenindo para que o erro, com a ajuda de Deus, com seus recursos, como a própria graça, o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos evitar o tropeço. E Pai, nós oramos que o temor do Senhor encontre lugar nos nossos corações, que possamos entender com clareza que no final das contas o que realmente importa é isso: temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque o justo juiz há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas. Nós oramos que essa clareza de entendimento, ela seja não apenas uma compreensão intelectual, ela se torne uma revelação, que nos marque como marcou a vida de José, que também se distanciou do mal e do pecado por essa consciência. Nós oramos que a tua boa palavra opere em nós, de acordo com a necessidade de cada um, com aquela aplicação prática que só o Senhor pode produzir, mas que ela cumpra o propósito para o qual tem sido enviado. Que aquilo que ouvimos não nos seja roubado, como o Senhor falou na parábola do semeador, pelas aves do céu. Nós oramos que essa semente encontre lugar de compreensão e dessa forma não apenas germine, mas frutifique para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.